Olá, bem-vindos à 11ª aula do nosso curso de desenho técnico. Nessa aula eu falo um pouco sobre desenho em perspectiva e, diferente das aulas anteriores, essa aqui não tem norma da BNT para vocês consultarem. Mas, caso vocês precisem de material complementar, eu recomendo começar pela Wikipédia. Bom, os objetivos dessa aula é que vocês conheçam dois tipos de desenho em perspectiva, o isométrico e o cavaleiro, e também que vocês consigam esboçar alguns desenhos isométricos simples. Então, vamos começar. Como de costume, eu começo com uma pergunta conceitual. O que seria um desenho em perspectiva? O conceito mais simples que eu consigo oferecer é o seguinte: o desenho em perspectiva é aquele que dá a ilusão de profundidade, a ilusão de volume. Ou seja, é um desenho que parece tridimensional, embora não seja de verdade. Eu estou desenhando esse modelo aqui para tentar explicar melhor. Eu acredito que vocês já viram um cubo desses antes. Geralmente ele é usado nas aulas de matemática, sobre cálculo de volume, mas aqui nosso foco é só o desenho mesmo. Como vocês já sabem, um cubo é um objeto tridimensional, ele tem altura, largura e comprimento. E como vocês também já devem saber, isso aqui não é um cubo. Como ele foi desenhado em uma superfície bidimensional, ele só pode ter altura e largura, não tem comprimento. Em outras palavras, isso aqui é só uma representação de um cubo, mas ela foi feita de modo a dar a ilusão de que ele tem 3 dimensões. E esse é o propósito do desenho em perspectiva, é criar essa ilusão de profundidade para dar ao observador uma ideia do volume do modelo. Agora que esse conceito ficou claro, ao menos eu espero, vamos prosseguir. Como eu disse no início da aula, a gente vai ver duas técnicas de desenho em perspectiva. A perspectiva isométrica, que foi a que eu usei nesse exemplo do cubo, e a que eu acredito ser mais comum, a que vocês vão ver com mais frequência, e a perspectiva cavaleira, que apesar de ser mais fácil de desenhar, ela requer algumas reinterpretações e por isso eu vou deixar ela para o final. Reza a lenda que essa perspectiva cavaleira tem esse nome porque ela era usada pelos cavaleiros europeus para desenhar os mapas militares, os que eles usavam no planejamento estratégico deles. Possivelmente isso é um mito, mas eu gosto dessa história porque ela ajuda a lembrar o nome e a técnica de desenho, como a gente vai ver depois. Bom, começando aqui pela perspectiva isométrica. Para essa explicação eu vou usar aquele nosso modelo didático de sempre. Eu estou esboçando aqui a projeção ortográfica desse modelo, mudando só o comprimento. Em vez de 100 mm de comprimento, o modelo agora vai medir 50 mm. As outras medidas continuam as mesmas, largura de 100 mm e altura de 50 mm. Só enfatizando, isso aqui é um esboço, um desenho para ajudar na transmissão das ideias. As medidas aqui não são exatamente essas que eu acabei de falar. Bom, continuando. O desenho isométrico é um pouco fácil para quem já tem prática, mas para os iniciantes existe um passo a passo que ajuda bastante. Eu vou mostrar esse passo a passo daqui a pouco. Mas o que também ajuda a entender é que essa perspectiva usa um sistema de eixo em que a altura, largura e comprimento do modelo ficam a 120 graus uma da outra, como vocês veem aqui no exemplo do cubo. Eu vou disponibilizar um padrão para vocês praticarem, mas nos exercícios de vocês, como não vai dar para usar esse padrão, procure usar um transferidor. Voltando aos eixos, vocês sabem que na vida real, esses 3 eixos, altura, largura e comprimento, são perpendiculares entre si, ou seja, eles estão a 90 graus um do outro e não a 120 graus.
Mas como não dá para fazer isso no papel, a gente tem que achatar esses eixos, ou seja, deixar os 3 eixos perpendiculares a 120 graus. Bom, dito isso, vamos ao passo a passo. O primeiro passo é demarcar o volume do modelo, desenhando uma caixaria com a altura, a largura e o comprimento total desse modelo. Nesse caso aqui a caixaria tem 50 mm de altura, 100 mm de largura e 50 mm de comprimento. A gente usa um traço leve porque depois a gente vai precisar apagar alguma dessas linhas. Feita a caixaria, o segundo passo é delinear o modelo. Eu vou começar com a vista frontal porque eu acho que vai ser mais fácil, mas vocês podem começar com outra vista se quiserem. Obviamente a gente tem que respeitar as medidas do modelo. Por exemplo, se essa linha aqui tem 50 mm no modelo, eu tenho que desenhar ela com 50 mm no desenho isométrico também. Isso assumindo que eu estou usando a escala natural. Se eu estiver usando outra escala, logicamente eu vou ter que fazer os ajustes necessários. Por exemplo, se eu estivesse usando uma escala de redução de 1 para 2, então essa linha de 50 mm no modelo teria que medir 25 mm no desenho arquitetônico. Mas, enfim, a gente já viu isso na aula sobre escalas, então acho que vocês já sabem de cor. Bom, terminada a vista frontal, agora eu vou fazer a vista superior, que parece ser a mais fácil de desenhar agora, porque são só essas 2 superfícies aqui. Terminada a vista superior, eu vou desenhar a vista lateral e finalizar esse segundo passo. Pronto, finalizamos o segundo passo. Vamos então à terceira e última etapa, que é a limpeza das linhas de caixaria que sobraram. É só passar borracha de leve. E está feito o nosso desenho isométrico. Eu acho importante enfatizar que vocês não precisam desenhar esses 3 passos toda vez que vocês forem fazer esse tipo de representação. O passo a passo é só uma maneira para vocês chegarem nesse último desenho, que é a representação isométrica em si. Eu espero que todo mundo já tenha presumido isso, mas eu enfatizo para deixar claro. Eu estou desenhando essa peça de Tetris aqui só para mostrar para vocês como esse passo a passo é executado na prática. Bom, terminamos com a perspectiva isométrica, vamos passar para a perspectiva cavaleira. Para os nossos exemplos ilustrativos, eu vou usar esse cilindro como modelo. Ele tem 150 mm de altura e 50 mm de diâmetro. Essa é a vista frontal e essa é a vista superior.
Nesse caso aqui, podemos omitir a vista lateral, porque ela seria igual à vista frontal, então a gente não precisa dela. Como eu falei na aula sobre projeção ortográfica, a gente trabalha só com as vistas necessárias, evitando as vistas e os detalhes redundantes para melhorar a comunicação. Novamente eu vou enfatizar que isso aqui é só um esboço. As medidas desse desenho não são exatamente as que eu falei. Então, definido o nosso modelo, vamos dar uma olhada no sistema de eixos da perspectiva cavaleira. Como eu disse no começo da aula, a gente precisa fazer algumas reinterpretações para trabalhar essa perspectiva. A princípio, a perspectiva cavaleira é usada para representar objetos como se estivéssemos vendo ele de cima, como se fosse uma vista aérea. Nesse sistema de eixos, a gente representa a vista superior do modelo nos eixos horizontal e vertical, que são esses aqui. Ou seja, o topo do modelo tem que ser desenhado nesse plano aqui. Mas, diferente da perspectiva isométrica, aqui esses dois eixos são fixos a 90 graus um do outro, não a 120 graus. Isso quer dizer que a gente desenha o topo do modelo sem nenhuma distorção, exatamente como na projeção ortográfica, e é isso que facilita o trabalho. No caso desse cilindro, a vista superior é esse círculo de 50 mm de diâmetro. O diferencial nesse sistema é esse eixo da fugante aqui, onde a gente representa a altura ou a profundidade do modelo. Esse eixo não é fixo, o ângulo dele em relação ao eixo horizontal é variável. Eu uso a letra grega θ para indicar esse ângulo, e ele pode variar entre 0 e 90 graus, a critério do desenhista. Mas o ângulo que vocês escolherem muda também o coeficiente de redução da fugante, que eu indico com a letra grega kappa. Bom, vamos ver isso na prática para entender melhor como funciona. Para essa demonstração, eu vou usar 3 exemplos, com fugantes a 30, 45 e 60 graus. Nesses casos, os coeficientes de redução serão 2/3, 1/2 e 1/3. Esses valores são tabelados. Se vocês pesquisarem na Wikipédia, vocês encontram os coeficientes para outros ângulos. Eu vou logo desenhar o topo do modelo nos 3 exemplos, só para enfatizar aquilo que eu já disse antes, que o topo do modelo é desenhado exatamente como a vista superior na projeção ortográfica. O que vai mudar entre um exemplo e outro é só o eixo da fugante. Bom, no primeiro exemplo, o ângulo θ é 30 graus e o coeficiente kappa é 2/3, ou seja, a altura a ser representada tem que ser 2/3 da altura do modelo, ou seja, se a altura do modelo é 150 mm, a altura no desenho tem que ser 150 vezes 2 dividido para 3, que é igual a 100 mm. Eu estou desenhando aqui só uma medida aproximada, usem régua nos exercícios de vocês. Observem que a altura da fugante é menor que a altura do modelo. É por isso que o kappa é chamado de coeficiente de redução da fugante. No segundo exemplo, o ângulo θ é 45 graus e o coeficiente kappa é 1/2, ou seja, a altura a ser representada tem que ser 1/2 da altura do modelo, ou seja, se a altura do modelo é 150 mm, a altura no desenho tem que ser 150 vezes 1 dividido para 2, que é igual a 75 mm. Só lembrando que eu estou fazendo essas representações em escala natural, que é 1:1. Se a escala mudar, vocês têm que fazer os ajustes necessários conforme a gente viu na aula sobre escalas. Por exemplo, se eu estivesse usando uma escala de ampliação de 2:1, eu teria que dobrar essas medidas, ou seja, esses 75 mm que acabamos de calcular teriam que ser dobrado para 150 mm, assim como o diâmetro do cilindro, que teria que ser dobrado para 100 mm. Por fim, no terceiro exemplo, o ângulo θ é 60 graus e o coeficiente kappa é 1/3, ou seja, a altura a ser representada tem que ser 1/3 da altura do modelo, ou seja,
Se a altura do modelo é 150 milímetros, a altura no desenho tem que ser 150 vezes 1 dividido para 3, que é igual a 50 milímetros. Observe que eu usei uma matemática meio primária, mas foi só por razões didáticas. A gente pode simplesmente dividir 150 por 3 e chegar nos mesmos 50 milímetros. Então tá aí, 3 exemplos didáticos da perspectiva cavaleira. Como eu disse, essa perspectiva normalmente representa objetos como se vistos de cima, como se fosse uma vista aérea. O que quer dizer que esses desenhos são 3 representações do mesmo cilindro, como se estivéssemos vendo ele por cima, mas com diferentes ângulos para fugante. Eu repito isso só para deixar claro. Observem ainda que quanto maior o θ, menor o kappa, ou seja, quanto mais em pé o eixo da fugante, mais compacto fica o desenho. Bom, esse cilindro é um exemplo muito simples. Para tentar ilustrar melhor, eu estou desenhando aqui um modelo de monge de aquicultura. Como alguns de vocês já devem saber, essa é uma das estruturas do sistema de drenagem. Ela serve tanto para secar o viveiro na despesca, como para controlar o nível da água durante o ciclo de cultivo. Esse modelo tem umas ranhuras no centro, onde a gente encaixa 2 sequências de tábua em paralelo e preenche o espaço entre elas com argila para impedir a passagem da água. Aí a gente coloca essas tábuas até o nível que a gente quer manter a água no viveiro. Obviamente, existem vários outros modelos de monge. Até o final da graduação, vocês já vão poder projetar o modelo que vocês julgarem mais apropriado para as condições do empreendimento de vocês. Bom, e essa é a última videoaula do nosso curso de desenho técnico. Com base nela, vocês já podem fazer o exercício escrito número 10 e o exercício prático número 7 do nosso caderno de tarefas. A partir de agora, a gente vai trabalhar só em sala de aula, fazendo atividades e tirando dúvidas. Então, bons estudos!